Olá, pessoal. Esperando o Facebook e o Instagram aqui, aliás. Convidar as pessoas para irem chegando, as pessoas irem chegando. E o Denis, que está aqui conosco agora, ir chegando também. Olá, pessoal. O Denis está aqui, ó. View request. Go live. Olá, pessoal. Tudo bom? Fala, meu amigo. Fala, grande Denis. Como é que você Literalmente tá, grande meu irmão? Denis. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tranquilo, tranquilo. Muito trabalho por aí ou não? Descansou o fim de semana? Aproveitei um pouquinho com a família no final de semana, mas acaba sempre que a gente tem que colocar alguma coisinha em dia, né? É É vero, difícil a gente é ficar de vero. fora, né? Cara, que ano, hein? Fala a verdade. Fala louco. Geralmente o ano voa, né? Mas esse mês de novembro e dezembro tá sendo muita coisa, né? Que bom. Não, muito legal, muito legal. Trabalhos por bons motivos. Graças a Deus. Estamos tocando um negócio importante aí na Câmara. Você está em Brasília, eu estou em Lajeado agora. Amanhã estou indo de manhã cedinho para Brasília, Denis, Aham, para aham. ver se a gente muda um pouco esse Brasil e dá levar esse país para o caminho da liberdade, né? Ah, chegando uma galera amiga ali, Guta, Priscila, Elvis, tá todo mundo aí, pessoal da Sociedade da Lanterna, beijão pra vocês. Ó, Cara, a Guta tá aí. A Guta esteve conosco lá em Brasília, você lembra dela? sim, claro, claro. O Alex Schmidt. É uma galera, sempre uma galera boa. Velho, tem isso, assim, eu tô cumprindo agora, tô completando agora 7 meses de Brasília. 7 meses de Brasília. E, falta água e sabão para lavar tanta coisa, né, cara? É um negócio completamente surreal, assim. Precisamos de uma reforma heavy metal no negócio para fazer andar. Mas é bom, é bom. Tem muita gente trabalhando, muita gente empenhada. Acho que a coisa anda bem. Nada disso existia há algum tempo atrás. Não existia uma presença liberal mais forte na Câmara. O debate Não. liberal, então, nem entrava. Na Avançamos, né? Dá verdade, para dizer assim, isso. eu estou até com um livro aqui organizado pelo embaixador Paulo Roberto de Almeida, que é um cara que faz assim, é um baita de intelectual. Maurício está aqui, um beijão para todo mundo. É um baita de intelectual brasileiro. Foi cassado na época do governo do PT e conseguiu ser caçado agora na época do governo Bolsonaro também. Ele assim, é um cara livre pensador, então não adere a discursos de governo específico, ele é um defensor de algumas ideias. E, e ele organizou um livro sobre Roberto Campos. E me lembrei, cara, porque Roberto Campos, que foi, antes de todos nós, alguém que se deixou seduzir pelo liberalismo. Roberto Campos não era um liberal desde o começo. Ele foi construindo essa visão. E é muito engraçado, porque até na contracapa do livro que nós lançamos na coleção Breves Lições sobre o Hayek, eu fiz questão de colocar uma fala dele. Depois eu pego o livro aqui. Fiz questão de colocar uma fala dele que, pô, perdi tempo, eu devia só ter lido Hayek e tal. Mas isso para dizer que ele reclamava, eu fiz assim, um introito todo para dizer que ele reclamava muito da solidão do liberal no parlamento, né? O parlamento nunca contemplou exatamente liberais e, felizmente, nós temos uma primeira geração já atuando e eu acho que vem muito mais coisa por aí, né? E é importante que nós tenhamos, cara, porque não dá mais para continuar. Você vê lá comigo, né, diariamente aqui em Brasília, como que nós fomos atacados, assim, enquanto país, a todo momento, tudo em nome de um bonismo, de um paternalismo, de estamos cuidando de vocês, quando na verdade o que você está fazendo é destruindo as pessoas, destruindo empreendedores, destruindo empregos, destruindo inovação. É uma desgraça. O tal do coletivista é uma merda. E eu gosto de fazer uma retomada histórica, né? Vamos partir do ponto lá da Constituição de 88, com o Roberto Campos, né? Que nós temos uma boa referência. Ele sempre se colocava muito sozinho, né? E é isso mesmo, era sozinho. Ele acho que era até
de certa forma, ele era muito respeitado pela incrível capacidade que ele tinha. Mas, sob o ponto de vista político, eu acho que ele era muito menosprezado pelos colegas. Assim, pô, você fala com um grupo pequeno da sociedade, não reverbera tal. Então, de Isso. lá, a gente teve um vácuo, daí a gente passou a década de 90 com uma célebre frase do Fernando Henrique Cardoso pro Gustavo Franco, dizia assim, ó, vê lá o que você vai falar no Congresso, porque lá eles não gostam muito desse negócio de liberalismo, o pessoal lá é mais socialista e tal. É. E aí foram feitas as reformas muito porque assim, não tinha outra alternativa mesmo, não era uma convicção e tudo mais, né? Talvez quem tivesse muita convicção é o Bunker, e aí mais um livro, né? 3.000 Dias no Bunker, que é do Fiuza, é um livro muito bom. E conta essa parte toda. Mas assim, depois disso, a gente foi ter um movimento liberal crescente a partir do final da primeira década do século XXI, né? Ali, anos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, e aí o negócio começou a explodir, cresceu Isso. exponencialmente, né? Isso. Era um país que não tinha, né, Denis, uma tradição liberal maior desde dos tempos do Império, mas esse aqui eu vou deixar Isso. para um outro momento, essa conversa é muito boa, rende muito assunto, vamos tratar só da Aham. parte recente. Então, Tá. agora recentemente, com a confusão de 2013, que o Brasil entrou em eclosão, uma eclosão social muito grande e tal, algumas pessoas viram a oportunidade de dizer, olha, nós conseguimos, o movimento liberal consegue entregar respostas para o Brasil parar de ser o Sim. país do futuro e o futuro que a gente quer brilhante chegue logo, né? E aí o Aham. liberalismo entrou na pauta. Aí em 2014 elege Marcel Van Hatten, que acho que é um grande marco, a eleição dele, que aliás ele não foi eleito. Ele se tornou o primeiro suplente, com 35 mil votos, faltam 300 e alguns votos para ele não se eleger deputado. Depois, como o governo puxou um secretário, ele se tornou deputado. Então se tornou o primeiro parlamentar bem identificado com as ideias liberais. Eu sou gaúcho, né? Fiz campanha para ele já em 2014, antes mesmo, mas em 2014 ele Certo. percorria os meios liberais com discurso liberal. E foi a primeira Aham. vez. E aí, 4 anos depois, veja como é exponencial isso. Ganhou a candidatura e as candidaturas brigaram a presidência da República para mostrar quem que era mais liberal, quem que defendia liberalismo. Né? As duas propostas aí que o movimento liberal viu de acordo, né, o Paulo Guedes, com o Gustavo Franco e tal, foram os que mais apareceram no debate, né? Naquela época, o João Moedo e aí o Bolsonaro acabou se elegendo. Era o que, olha, esses caras aí têm uma resposta interessante para os problemas do Brasil. Os outros economistas que já tinham, né, dado a sua contribuição e tal, apesar de toda a força, o peso que eles tinham, acabaram de lado. Né? E aí a gente chegou no Congresso, e aí com 8 parlamentares na Câmara dos Deputados, boas votações, eu estou falando do Partido Novo, mas outros parlamentares liberais, aí, Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem identificação grande com o liberalismo, outros aí, vai botar uns 30 parlamentares que tem alguma identificação, né, Denis? E aí nós É, temos uma bancada que consegue pautar alguns temas e tudo mais. Apesar de a gente ter alguns problemas regimentais, né? Tudo isso para dizer que nós crescemos tanto em alguma instância que começamos a ter alguns problemas do crescimento aí, não é? Algumas pessoas pegam assim, ó, o que eu acho, o que eu penso, eu acho que é liberalismo. E aí vou empurrar isso como liberalismo para pessoas, como é uma palavra bonita, virou legal, aham. né? Eu vou, É, com isso, né, ter o reconhecimento do mundo liberal com as minhas ideias e bem, isso não é bem verdade, né, Denis? Não é assim que funciona o liberalismo, não é o que eu quero que se torne ideia liberal. É o que eu consigo exato. mostrar que tem ideia de fundo, né, na defesa do indivíduo, defesa da liberdade. Como é que é isso, Denis? Que história é essa de Ó, o tô vendo pessoal que o gourmetizar Rachevski está aí com a liberalismo? gente, o Roberto Rachevski. O Rachevski tá nessa briga aí já tem umas boas décadas, então um beijão para ele, que é um baita de um Grande abraço, pensador gaúcho. brasileiro. Cara, assim, eu creio que, bom, primeiro, existe toda uma conjuntura histórica que, vamos dizer, ajuda a catapultar, a semear a ideia desse discurso. Fazendo uma leitura meio estranha, talvez o fato de você colocou 2013 como uma referência, a gente fala isso brincando em muitos eventos e tal, mas a Dilma fez um favor extraordinário para os liberais, porque às vezes quando você, né, começa realmente a se deparar com uma espécie de aporia do sistema, de uma perplexidade diante dos resultados, na insistência das mesmas pautas, você começa a olhar para outros lados. E eu acho que o importante é que nós começamos a oferecer a essas pessoas insatisfeitas uma visão que ela não é absolutamente nova, ela já está por aí há um bom tempo,
mas uma visão que praticamente não tinha dado as caras no Brasil até então. Até outro dia, fazendo uma live com o Rachevski, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Algumas coisas aconteceram de importante. Por exemplo, hoje você já conta com uma bibliografia liberal, libertária, conservadora de qualidade em português. Isso não existia. Tá? Então, você não consegue alimentar um novo modo de pensar que influencie um país inteiro, que comece a catapultar uma certa ideia, se você não tem livros para indicar, se você não tem livros para ler, se você... Então aí eu tenho que referenciar um Instituto Mises Brasil, que faz um trabalho extraordinário, disponibilizando lá no site PDFs de acesso gratuito, a LVM Editoras, outras editoras que estão publicando Ayn Rand, que estão publicando Hayek, Sowell, que estão publicando Rothbard, os caras começam a ser descobertos. Então, essa ideia de você ter uma bibliografia que acompanhe um movimento, num primeiro momento espontâneo, mas que tem que ganhar em densidade. Veja, eu acho que esse fenômeno do liberalismo gourmetizado, do transliberalismo, do ordoliberalismo, do liberalismo social, do liberalismo de terceira via, são todos nomes muito bonitos para dizer liberalismo covarde, liberalismo que cedeu aos inimigos, liberalismo que cedeu aos adversários. E isso, de fato, é muito sedutor porque você acaba repercutindo politicamente, colhendo frutos políticos quando você abandona os princípios e começa a negociar com esses princípios. Então, cara, defende logo a merda do socialismo. Se você quer Estado para fazer o bem para as pessoas, tá aí. Já existe uma doutrina para isso, já existe uma carrada de gente fazendo isso. Não venha emporcalhar o trabalho de quem está pensando de forma diversa, de quem está trazendo a régua para uma racionalidade de leitura de mundo. Então, veja, eu não quero político aqui dentro para fazer bom uso do Estado, porque esse é o argumento socialista por excelência. Não, vamos utilizar a máquina para fazer o bem. Vamos utilizar as estruturas estatais para promover o bem das pessoas. Não, o bem das pessoas é a ausência da máquina estatal. São as livres trocas, a livre relação entre as pessoas, o livre estabelecimento de boas relações entre as pessoas. Tudo aquilo que o Estado, em tudo aquilo que o Estado entra, ele entra para desequilibrar essa estrutura espontânea que deve ser estabelecida entre as pessoas. Então, não é para chegar aqui para vamos utilizar isso para fazer... Não, não tem isso, cara. É tirar a máquina, é tirar de cima do sujeito, dos indivíduos, esse Estado mastodôntico que foi criado no Brasil. Politicamente, a gente ainda está chegando. Em termos de ideia, nós já estamos mais fortes, mais sedimentados. A gente já não está dentro da Kombi. A gente já está ocupando um jumbo, eventualmente um 747 grandão, já estamos decolando. Então, você pode ver, os nossos eventos têm gente. E, cara, eu acho que é um movimento aí irrefreável. É um movimento irrefreável. Mas temos que ficar atentos, especialmente em Brasília, mas não só, nas pontas, para todos os lados. Temos que ficar atentos para que esse liberalismo não se corrompa numa série de subformas do pensamento liberal. Outro dia eu vi gente, mandatário, dizendo assim, não, no meu liberalismo, isso... Porra, o que é o meu liberalismo? Você escreveu um livro? Você escreveu a ponto de se tornar vamos dizer, o autor de uma linha de pensamento, o meu liberalismo, né? O Gacharem tá aí um beijão, quer dizer, seria Gacharem, pensa aí, o meu conservadorismo, como é que funciona isso? Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma longa linha de pensamento, sem a qual a gente perde os referenciais. Mas, cara, são dores do crescimento. Eu vejo que tem até nome bonito para isso, gente. Não tem problema querer resolver as coisas pelo Estado, né? E defender isso. A democracia e um regime livre, como a gente defende, permite que isso aconteça. Mas dá um nome para isso. Se expõe e diz, eu sou socialista. Não gosto do termo socialista? Tem nome mais bonitinho aí que inventaram. Social-democrata. Social-democrata.
Você se Claro. intitula, né? Eu acho que é importante isso. Não, você quer ser liberal? Então pega as correntes do liberalismo históricas, ou se quiser fundar a tua própria corrente do liberalismo, aí vai escrever, filho. Aí não é nem fazer política, não. Claro. É vai escrever, vai pra academia, né? E larga de como a Guta tá falando Cara, aqui, e é ó, muito do difícil, liberalismo no Douglas, eu vou tédio. te falar. A gente que está aqui nos bastidores da política e discutindo ideias, a gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe o quanto a estrutura pressiona para que você ceda a alguns aspectos que você pode eventualmente considerar menos nocivos da presença do Estado, promovendo justiça social, coisa parecida. Mas, cara, é aquela história. Eu creio que, na medida em que você começa a fazer pequenas concessões, é muito fácil você se perder pelo caminho. Então, claro, vamos lá. Realpolitik, mundo político real. Claro, aqui, até por conta do regimento, às vezes você tem que optar pelo que é menos ruim em função do que é péssimo. Né? Então, Uhum. mas você votou a favor disso? Fala, não, eu não votei a favor disso. Eu votei contra aquilo, que é muito É pior. isso aí. Os caras, os socialistas, os coletivistas, eles amarraram muito bem regimentalmente. Então a gente tem que vir corroendo, inclusive, formas regimentais. Mas, cara, mas não é para fazer concessão a pautas intervencionistas. Porque quando você começa a se enxergar como o arauto do bem-estar do outro, que ele mesmo não pode prover para si, meu amigo, aí realmente a coisa desanda, a coisa, né, vai pro buraco. Então, eu sei que aqui na bancada do Novo os caras não têm vida fácil, porque a gente tem um corpo técnico extraordinário no gabinete, nos gabinetes, na liderança, os próprios deputados estão muito atentos a isso, mas a gente não deixa escorregar, a gente não deixa escorregar hora nenhuma. Quando um escorrega de cá, o outro fala, opa, mas isso daqui, olha como é que repercute, a gente vai se ajustando. Mas o canto da sereia, ele se impõe em algum momento e é preciso tomar muito cuidado. Esse negócio aqui a Guta novamente fez uma boa intervenção, né? O que que é, quando é que tu vai fazer a concessão e quando é fazer o que vai fazer o que é possível, né? Tem vezes que a gente tem que ir até o limite do que é possível e pensa assim, Sim. cara, sem isso é pior ou melhor, e aí a decisão muitas vezes não é óbvia, né? E se explicada, eu tenho visto assim muito que algumas situações, por exemplo, nós gostaríamos da previdência com capitalização, né? Sim. Que é uma forma de, entre aspas, desestatizar a Previdência. Fica cada um com a sua Previdência. Tal. Sim. Não foi possível. Deveríamos ter votado contra a reforma da Previdência? É óbvio que não. Né? Se vai trabalhar até o limite do que é possível, né? Mas não vai se, por conta de não ser o perfeito, né? Se deixar de fazer aquilo que traz avanços. Né? Sem uma Douglas, reforma porque as não chega pessoas têm nunca que próximo. entender, o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas é que Estado é uma desgraça. Tá? Então, assim, sem meias palavras, a presença do Estado, sob todos os aspectos, é algo deletério. Tudo bem, no curso da história nós optamos por construir, quer dizer, as dinâmicas sociais nos levaram a construir regimes centralizados de poder e tudo, mas nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Quando nós evocamos uma razão focada, uma racionalidade que se torna consciente de si, consciente dos processos, a gente tem que ir se livrando dessa máquina estatal. Olha aí, nós dependemos do Estado para dizer que nós nascemos. Sim, porque se você não se registra, você não nasceu. Você precisa do Estado para dizer que você existe. Você precisa do Estado para dizer que você não existe. Você precisa do Estado para dizer que você morreu e que aquilo que eventualmente é seu, mediante pagamento de altas taxas de transferência, passam para outras pessoas. A Bárbara estava aqui. Eu fiz contar uma rápida intimidade minha, que não é intimidade mais, porque eu já falei diversas vezes. Eu optei por não ter filhos. Tá? Optei por não ter filhos. A não ser os animais aqui. Então eu fiz vasectomia. Por quê? Eu vou deixar uma menina sofrendo com hormônio, com DIU, com não sei o quê. Eu falei, Bárbara, não, para de tomar, eu faço vasectomia e tá tudo certo. Aí agora, ontem a gente conversando sobre isso, ela falou assim, puxa, eu também não quero ter filho, eu queria tirar o útero. Eu falei, por que não tira? Tem lá o plano de saúde, a gente paga e tal. Ela falou assim, porque eu acho que tem uma lei que me impede de tirar. Mas veja,
Mas veja, não tem nada melhor para fazer. Aqui os caras entram, o tal do deputado assume o cargo e parece que ele tem um comichão assim dizendo: eu preciso legislar, me deixem fazer alguma coisa, me deixem fazer alguma lei. Está muito desocupado, falou assim: vou regrar mulheres que querem tirar o útero e não querem tirar o... tudo, Douglas, tudo é regrado. Nós somos servos de um escravo que foi entrando na nossa intimidade, na nossa casa, na nossa vida. Cara, então eu não quero ninguém para fazer bom uso disso. Eu quero alguém que venha para destruir essas coisas, para tirar esse peso de cima do indivíduo. Agora, isso só se dá mediante uma compreensão racional dos processos. Enquanto nós estivermos no registro do passional, no registro do emocional, os estatistas vão ganhar. Nós precisamos fazer um ajuste aí de consciência para afastar essa máquina que nos sufoca a todos. De fato, aqui tem um comentário muito bom que falando que o salame da liberdade está pequeno porque já cortaram várias rodelas ou algo do tipo, que eu li rapidamente. Porque a Constituição de 88 realmente, né, nos trouxe uma condição, um estamento jurídico inteiro que é muito difícil. Né? E, aliás, às vezes a gente reforma no Congresso e o STF devolve ainda. Né? Então, realmente, nós no Brasil temos muito a avançar. E nós não vamos avançar de outra forma que não seja reverter todas as más decisões que foram tomadas no passado e que são tomadas por legisladores que já nem mais estão aqui presentes, com todo respeito a eles, e que nos tiraram a liberdade de optar por certas coisas, né? Que colocaram lá na Constituição certas coisas que são muito difíceis de retirar, que tu precisa de quórum elevado, etc. Então, precisando de quórum elevado, só aumenta o desafio que nós temos. Não basta a gente ter 1, não basta a gente ter 8, não basta a gente vai precisar ter mais gente. E a gente vai precisar ter gente alinhada, porque fácil defender na campanha. É muito fácil de a gente criar um discurso, né? Agora, implementar isso, não sucumbir dentro de uma Câmara, né? E manter o alinhamento com aquilo, porque é muito fácil pedir absorvente e botar em todas as escolas absorvente, ficar bem na foto, algo inexequível, desnecessário em alguns casos, eventualmente também, porque se há algum problema com isso aí, talvez uma política pública bem endereçada fosse o caso, não enfiar isso dentro da lei, né, que fosse, né, o caso, ampliando isso como um direito, né, e aí algumas instituições que estão trazendo como a mulher não tem o direito de menstruar. Aí o Roberto Rachevski, que nos acompanha aqui, que estava pelo menos nos assistindo, e que vai estar comigo na live do dia 19, na semana que vem, no próximo domingo às 20 horas também, coloca, não é que é uma questão de direito menstruar, é a força da natureza, filho, vai acontecer. Né? Então, assim, outro dia eu vi um grupo de liberais que, vamos lá, vamos salientar bem esse ponto. Aquela frase batida que todo mundo já cansou de ver pela internet, atribuída ao Ronald Reagan, que fala, uma pessoa que discorda de mim 20% não é meu inimigo, é meu amigo. Porque tem 80% de convergência. Beleza, mas, cara, pelo livre direito de menstruar, desculpa, velho, tá louco? Um liberal falar uma merda dessa, a essa altura do campeonato, com o trabalho que a gente vem fazendo, de esclarecimento intelectual, de livro, de compreensão da história, a essa altura, porque aqui é assim, cara, aqui começa dessa maneira, fala assim, alguém lança um problema que ninguém sabe se é um problema. Tem menina que menstrua e não vai para a escola, aí colocaram uma história de que tem menina que enfia pedaço de pão na vagina para ir para a escola, não sei o quê. Não tem número, não tem pesquisa, não tem evidência, não tem nada. Mas soa algo importante. Você fala assim, de repente, as mulheres no século XXI resolveram menstruar e agora não podem ir para a escola. Ok, como é que nós vamos resolver isso? Ninguém diz assim, vamos nos unir com a iniciativa privada, dentro das instâncias da sociedade civil. Quer fazer isso? Faça voluntariamente. Levanta uma causa, levante um grupo. Quantas meninas precisam? Ok, vamos atrás. Agora não, é muito fácil fazer. Vamos meter um PL. Vamos meter um PL que vai garantir absorvente para as meninas que estão em situação de indignidade menstrual. Eu vivi para ouvir esses termos. De indignidade menstrual. Ok? Mete um PL. Quantas são as meninas? A gente não sabe. A gente não sabe quantas são.
Então, sabe o que faz? Coloca numa cesta do SUS para todo mundo pegar. É assim, velho. Os caras assinam uma semana. Ah, e qual vai ser o impacto financeiro disso? Ah, a gente não tem muita certeza. Pode ser 500 mil, 10 bi, ninguém sabe. Põe aí, uma hora as pessoas se viram. Porque Estado não quebra. Você tem sempre de onde tirar. Você tem sempre de quem explorar. É surreal, bicho. É surreal. Então, ouvir isso de liberal, suposto liberal, dói. Dói. Mas, cara, vamos chegando. Vamos. Nós temos adversários ainda piores. Não, e tem uma questão a esse respeito, né? Eventualmente, existindo esse problema, que a gente não sabe ao certo o tamanho, porque surgiu pesquisa, aí a pesquisa é financiada por uma empresa que vende o produto, aí a pesquisa também não é algo com critério científico, etc. Né? O IBGE nunca se debruçou nisso, não perguntou isso, nem sei se deve perguntar, tem outros problemas maiores para o Brasil, tá? Mas vamos que seja um problema. Isso é um problema certamente atrelado à pobreza da população brasileira. Né, que a população não tem dinheiro para comprar comida e agora vai ganhar absorvente de graça. Assim. É sobre isso que nós estamos falando. Não ficam fazendo propaganda aí, dizem que é reportagem, mas propaganda de gente comendo osso, né, destacando pessoas que... Sempre existiram essas pessoas no Brasil, infelizmente, porque o Brasil é um país pobre. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema na essência, na raiz. Resolver o problema mesmo, acabar com a pobreza. Não dá para acabar é muito com a interessante. pobreza. É muito interessante o ciclo, né? Você tem pessoas em condição de fragilidade econômica, e isso, então, demanda maior grau de intervenção. Maior grau de intervenção gera maior número de pessoas em situação de fragilidade econômica. E aí, por isso que não dá para resolver o problema para essa turma da esquerda. Claro porque que se não. resolve então, o problema, você tem que ninguém fazer vai... o seguinte, e aí eu gosto do liberalismo que pensa soluções e não retroalimentação da causa. Significa dizer o seguinte, cara, ajudar uma pessoa, eu sempre falo isso, ajudar uma pessoa que está pontualmente numa situação delicada é muito diferente de fazer da ajuda estatal uma constante. De fazer da dependência um modo de vida. O que os caras, os coletivistas, os socialistas, e eu quando falo coletivista de direita e de esquerda, para usar uma terminologia antiga. Porque coletivismo tem de direita e de esquerda. O que esses caras querem é retroalimentação da desgraça que faz com que eles tenham algum sentido na vida das pessoas. Outro dia, numa discussão na liderança, falou assim, porra, Denis, mas isso daí que você defende, em última instância, faz com que os políticos se tornem inúteis. Exatamente. Seja bem-vindo ao meu mundo. Sobretudo é um mundo de esquerda, no qual a que classe política coisas. se torna progressivamente mais inútil. Não se mete na vida das pessoas. É só isso. Sobretudo de esquerda, que vivem de prometer coisas, claro, né? Claro, o liberal vive prometendo caras... uma reforma para acabar com o problema, uma medida estruturante, transversal. Se há que tem que fazer precisa ter que resolver um problema, pode dar um programa eficiente, com métrica para retirada das pessoas dessa condição. Isso. Programa realmente temporário. Isso. Né? Milton Friedman defendeu isso. Não, mas não é isso. Não é isso que o pessoal está defendendo. Não. É assim. Bom, peraí. Dinheiro estatal não é gasto. Né? Primeiro, é roubo. Segundo, já que é roubo, um roubo institucionalizado, aquilo que o Bastiat vai chamar de espólio legalizado, já que é espólio legalizado, então peraí, vai investir o dinheiro público. Ok. O que Maria leva? Qual que é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Então, beleza, aqui eu tenho uma bolsa de estudos. O que isso está gerando? Aqui está uma ajuda estatal para pessoas que estão numa situação de miséria. Beleza e tal, mas o que isso está gerando como resultado? Não tem... Cara, eu contei essa história outro dia, mas isso acontece... Eu vi um post de um amigo que vai ser candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Ele estava falando assim, pega o dinheiro que Santa Catarina investe nas creches e pega a média de mensalidade de creches privadas, que tem uma qualidade muito superior às públicas, e você percebe que o Estado gasta mais para manter as creches públicas do que os pais pagam pelas creches privadas de muito mais alta qualidade. Por que esses números a gente não consegue com facilidade? Esses números não estão no portal da transparência. Outro dia uma amiga fez essa pesquisa aqui no DF e falou assim, por que esses números não estão aí disponíveis?
Porque se a população começa a descobrir essas coisas, como é que a gente mantém esse negócio funcionando? Olha Exatamente. isso. É criminoso, cara. É surreal. É de indignar. Então, e aí prefere-se manter essa teia da ignorância como se o Estado estivesse fornecendo algum favor. Olha, você tem creche de graça aqui. De graça quanto? Ah, 2 paus por mês. Mas peraí, 2 paus por mês eu posso pagar uma privada lá. Por que eu não posso escolher com dinheiro devolvido parte do que vocês me roubam? Não, monopólio estatal. É controle. É puro controle. Agora, uma massa de gente que tem espírito de gado vai continuar sendo gado. O que a gente precisa fazer é esclarecer uma parte da população e dizer: tem ninguém te dando nada, cara. Muito pelo contrário, estão te roubando. Estão te tirando, entregando a menor, porque se estivesse te entregando ao menos uma creche privada com preço metade, às vezes, do que você gasta com uma creche pública. Mas acontece o seguinte, cara, tem muito político que vive, Denis, se elege com sindicatos, né, se elege com... toda vez que tem uma correção no valor do salário do professor, isso vai para uma assembleia estadual para deliberar acerca disso, né? E isso gera uma pressão ali em cima e aquele cara que vota mais a favor, defende mais, às vezes ganha os louros dessa discussão, né? E assim por diante. Então, tu tem vários pontos, né? Outra, você tem o controle sobre a licitação daquilo. Tem gente que usa isso para fazer desvios, né? Quantas vezes a gente ouve falar de dinheiro de merenda que foi parar em outros lugares, aí um escândalo atrás do outro. E por aí vai, né? Ou a fila da vaga que a criança vai frequentar, né? O cara que fica sempre no meio para interferir, para garantir que vá para um lugar para outro. Isso é uma mistura de patrimonialismo com clientelismo, que quem está sentado na cadeira de, às vezes, secretaria, governo, ou mesmo legislativo interferindo lá, que acaba sendo utilizado para aquilo que é talvez a forma mais perversa. As pessoas do lado precisando, né, de maneira legítima, às vezes precisa de uma cirurgia, às vezes precisa de uma vaga na creche, é legítimo que precise mesmo, no modelo que está, e o cara acaba tendo uma atuação apenas para se beneficiar disso aí. Então para lá de injusto, para lá de revoltante, né, que é o modelo, e é isso que retroalimenta esse modelo estatista. Mas, Douglas, é aquela coisa, velho. Isso não nasceu assim. Isso foi criado. Isso foi um modelo criado. E ele foi criado com muita diligência, porque o estatista, o intervencionista, como ele não trabalha para se sustentar a sua família, ele depende dessas estruturas que se retroalimentam da coisa pública, etc. Então, eles têm tempo particular. Os caras ficam o tempo inteiro pensando, bom, como é que a gente vai criar... Eu gosto muito quando o Zema, governador de Minas Gerais, fala assim, eu estou fazendo de uma maneira que o cara que vier depois de mim vai ter muita dificuldade para desfazer o que eu estou fazendo. Então, quando a gente está com a máquina na mão, fazendo o que eles fizeram e criando bloqueios para impedir o cara de voltar para o palácio, o cara de ter 20 empregadas domésticas no palácio, impedir o cara de roubar mais ali, de roubar mais aqui. Ou seja, é criar uma classe política que deseje o seu fim. Olha como isso parece paradoxal, mas é isso. Reduz o próprio poder, né, Denis? Entrar na vida política para reduzir o próprio poder, para reduzir os próprios privilégios. E, cara, quem faz isso, abrindo mão dos penduricários, abrindo mão de verba pública para campanha, não sei o quê, velho, isso é bravo, velho. Só essa opção já é uma marca interessante, dizer assim, ó, o caminho está por aí. Então, é a gente insistir nessa tomada de posições, insistir nessa tomada de espaços. Porque hoje, ó, por exemplo, acho que a Guta que perguntou aí, com 31 deputados, a gente pede nominal. A gente pede voto nominal na Câmara dos Deputados. Significa dizer que a gente expõe os deputados. Com 30, 29 a gente já não consegue. Mas se tiver 31 liberais... Ou trava o andamento da sessão, que também é um ganho. Você tem uma bancada com 8 deputados tocando o terror, imagine 30, 40. Os caras que chegam e falam assim, peraí, vocês querem votar isso daí na calada da noite? Eu quero nominal. Para no outro dia estar lá no jornal assim, ó o seu nominho aqui, votou tal coisa, para a gente saber exatamente, e não os caras votarem simbólica, como eles falam, né? Então assim, é uma merda de pauta, os caras veem, volta simbólica. Ninguém sabe quem é, empurrou, passou.
Então, é muito importante ocupar esse espaço nas diversas instâncias de poder para que a gente venha desestruturando essa máquina que foi feita. Eu queria, cara, eu queria mesmo assim fazer como se fosse o V de Vingança, né? Aquele filme maravilhoso, pegar um trem cheio de bomba, colocar aqui embaixo e explodir tudo. Seria perfeito. Mas não vai acontecer assim. Não vai Não, eu acontecer até nem assim. defendo que seja assim, Denis. Eu não defendo que seja assim, porque esse seria o método revolucionário, coisa que nós não somos, né? E E a aí os caras revolução deturparam como outro termo. revolucionário, né? É, Não, mas me outro permita termo só a deturpado no imagem como Brasil. uma linguagem retórica para Claro. dizer que, tá, perfeito, vamos explodir e tal, vamos recomeçar. Mas, claro, historicamente, o revolucionário acaba sendo destruído e consumido pelo próprio processo que ele instaurou. E E não daí quem vai ser assim. recomeça lá atrás vai recomeçar com essas mesmas manias, então a gente vai ter pouco efeito. Não vai acontecer assim. Então a gente tem que fazer. E mesmo porque nós, como não revolucionários, esse é um processo que se constitui com fundamento. Então não adianta você sair do 0 ao 200, porque vai chegar uma hora que essa estrutura começa a ruir. É preciso fazer como os ingleses fizeram, né? Você constrói uma estrutura com consciência, uma Exatamente. racionalidade, porque ela se sustenta um pouco mais no tempo. É E isso lá basicamente foi isso. chamado de conservadorismo, né, em contraposição ao revolucionarismo que acontecia na França. E esse termo, infelizmente, no mundo também foi, mas aqui no Brasil foi distorcido. Esse negócio de conservador nos costumes é difícil, isso também não existe, né? Conservador de costume é um atalho retórico que muitas pessoas caíram, né? Assim, você é conservador nos costumes, olha, depende, né? Que costume você quer conservar? Se for um mau costume, isso não é conservadorismo, né? Porque há um juízo de valor sobre quais costumes conservar dentro do conservadorismo. Mas também é uma parte aqui, não é o nosso tema principal, nós estamos falando de liberalismo, que para mim abarca mais, né, o que nós pensamos aqui, e Sim. o liberalismo está passando um momento de maior maturação, né? Denis, a gente viveu um momento muito feliz no movimento liberal, com os eventos crescendo. Nós botamos 7.500 pessoas em Porto Alegre no Fórum da Liberdade, live para tudo que é lado. Tem uma. Influencers, né? Tem muitos influencers que não são do movimento, mas que Isso. defendem ideias da liberdade. Então, pessoas que não necessariamente se dizem preocupadas se é liberal, se é libertário, se é conservador, se é nada disso, mas que estão defendendo, isso é o mais importante, as ideias, independentemente dos rótulos. Tem acontecido muito pelas redes sociais, isso é muito bom. Isso deve se refletir. Eu tenho acompanhado vários dos caras articulistas, comentaristas, devem falar assim, ó, o negócio é meio liberal, meio centro-direita na próxima eleição, assim, né? Liberal eles Uhum. tentam segurar, né? Não pode falar a palavra liberal, não pode dizer que é pró-reforma, né? É mais centro-direita, assim, a coisa, né? Realmente, eu acho que 2022 vai ser marcado por mais um grande avanço. As pessoas, pô, esse negócio de liberalismo veio para ficar, cara. Não é a É, tua impressão também, Denis? sim, sim, não tem. Cara, agora você tem aí, como eu disse, você já tem sedimentado um primeiro movimento que garante uma certa bibliografia em língua portuguesa. Então nós já temos acesso a esse debate de maneira mais, vamos dizer, mais qualificada tecnicamente. Então hoje você tem acesso a obras a partir das quais o cara pode fazer um doutorado, pode discutir isso dentro da academia, e nós já temos uma preocupação de construção de obras que converse com aquele sujeito, com aquele indivíduo, que não está preocupado em fazer doutorado, em fazer mestrado nesse negócio, mas ele está interessado em conhecer minimamente as ideias. É um movimento irrefreável, porque ele é um movimento consciente. Ele é um movimento de conquista pela razão. Você não se torna liberal pela paixão. Você não se torna liberal pela intuição pura e simples. A posição do liberal, ela se sustenta a partir de uma compreensão racional e mais bem articulada das estruturas das dinâmicas sociais, da natureza humana. Você pode ver que a maioria esmagadora dos grandes nomes do liberalismo começaram pela social-democracia, pelo marxismo, pelo gramscismo, e foram paulatinamente se deixando, não se deixando levar, mas tornando-se consciente da importância das teses liberais. Gente enorme, como
Thomas Sowell, Hoppe e tantos outros. Então é isso. Eu acredito que seja um movimento absolutamente irrefreável e que vai agora se tornando mais consciente de si, vai ganhando em popularidade. Cara, veja. Outro dia o ranking do político, eu tenho sempre falado esse número porque ele me assustou bastante. Assim, eu não tinha esse número. A cada R$ 5 de impostos que um homem... Eu não sei se o Douglas está comigo. O Douglas está comigo ainda? Tô aqui contigo, velho. Tá, é porque isso tá com aquele negocinho de tempo assim na sua tela. De cada R$ 5 que a classe E, não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, a classe E. Imagina que é a classe E do Brasil. Não é a classe E da Suíça, que não deve nem ter classe E. A classe E brasileira. De cada R$ 5 que o cara da classe E paga de impostos, ele recebe R$ 1 de volta na forma de serviço público. Serviço público brasileiro. Está entre os piores sistemas de contrapartida de serviço público do mundo. De cada R$ 5, R$ 1 vem. Então, eu acho que se eu disser isso para o cara, que não é um estudioso da causa, eu vou dizer para o cara, para o feirante, eu vou dizer para o cara da portaria do prédio, eu vou dizer para o cara da padaria, e falar assim, sabia disso, velho? Que gente muito mais pobre do que você, a cada R$ 5 que paga, R$ 1 também. Você não acha isso um absurdo, não? Você não acha que o Estado deveria sair de cima de você? Então, as pessoas com alguns exemplos, com algum conhecimento, chegando às ideias como elas devem chegar, a gente vai mudar esse quadro. Eu não sou otimista, não. Eu sou um realista esperançoso, como diz o... Quem diz isso? Alguém disse isso antes de mim. É um realista esperançoso. A gente vai mudar esse quadro. Isso vai acontecer. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas a gente vai mudar esse quadro. Me parece que as instituições políticas ainda não capturaram esse movimento, né? Porque é natural isso. As ideias vão primeiro, o convencimento vai acontecendo, porque ele é muito dinâmico, né? As pessoas estão mais convencidas de alguma pauta, pode fazer uma grande campanha de mídia, que seja, ou um político mais carismático ou menos carismático defendeu, muda a compreensão das pessoas. E até as instituições entenderem isso, ajustar a vela para receber, né, esse empurrão, demora também. Também demora as pessoas entenderem quais são as instituições que estão com a vela ajustada para receber esse empurrão. E mais ainda, né, convencer boas pessoas a pegar a estrada, né? Eu estava esses dias olhando teus stories aqui, Denis. Eu sou pré-candidato desde que me faltaram 317 votos na última eleição para deputado estadual no Rio Grande do Sul. Sou moçada do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, não me façam isso novamente. Me ajuda aí. Não pode faltar mais tão pouquinho, não, né, Denis? Não dá. E nem muito. Então, assim, eu vi os teus stories aí e te perguntaram. O Denis tá preparando as chuteiras ou não tá preparando as chuteiras para entrar em campo, Denis? Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Vou te ser muito honesto, assim. Até muito pouco tempo eu tinha feito um outro story comentando isso. Eu tenho uma grande preocupação. Eu sou um professor, tá? Então eu sou um professor universitário, sou um acadêmico, sou autor, escrevo livros, escrevo artigos científicos, penso a realidade, penso filosoficamente o mundo. E sempre me incomodou a ideia de ter que eventualmente abrir mão disso para entrar na vida política e tudo. Mais recentemente, eu comecei realmente a cogitar essa hipótese. Comecei a cogitar essa hipótese quando, estando em Brasília, eu percebi que, eventualmente, não precisaria abrir mão de uma coisa para fazer a outra. Agora, claro, se dissesse assim, Denis, o que é o seu gosto? O meu gosto, Douglas, seria ir para uma cidade do interior, morar numa casa deliciosa e ficar estudando Platão e Aristóteles a vida inteira. Entendeu? Pegar lá a metafísica de Aristóteles e ficar, oh, que maravilha. Qual é a palavra em grego que ele está usando aqui? Ah, é a palavra tal, e não sei o quê. Só que tem uma coisa. A gente vai ter que fazer o trabalho sujo. Entendeu? A gente vai ter que, em algum momento, subir na tribuna e xingar os caras e falar, não é por aí, vocês estão loucos, vocês estão roubando, o caminho é outro. Então, eu tenho recebido uma pressão extraordinária dos amigos, especialmente porque Minas Gerais, ali na região onde eu morei, ainda está bastante desfalcada com relação a um nome assim que possa ter eventualmente alguma chance. A terra dos Uber? Pode ser que sim, eu não descarto essa possibilidade não, de repente. Agora, é isso, vir para
Cara, eu nem falo que, o que eu ia fazer lá dentro. Cara, seria muito importante para o Brasil, independente por qual estado, por qual região, se vai ser a cidade dos Uber, né? Uberlândia aí. Se vai Nossa, essa ser. foi realmente... Essa é a Essa, melhor piada do mundo, cara. Essa piada aí vai eu ser falo muito que se bom. fosse uma cidade estatista, seria Taxilândia, né? E não Uberlândia. Mas não importa onde é que vier, cara. Se parar no parlamento brasileiro, em qualquer lugar, desde a Câmara de Vereadores, que é importante. Sim. Fica de novo meu abraço para o Alex, que estava aqui nos acompanhando. Seja nas assembleias estaduais, seja principalmente em Mordor, né, onde a coisa acontece, na Câmara dos Deputados, Sim. no Congresso, no Senado, né, e chegando nos executivos em algum momento também, porque dá sim. E a gente precisa do canhão do executivo muitas vezes para endereçar as grandes reformas, porque privatização é matéria de executivo, não adianta querer fazer só no parlamento, isso não existe. Então a gente precisa montar uma base para ir chegando, né, e ter pessoas que possam defender isso. Então, Denis, seria uma grande, grande, grande contribuição se a gente pudesse te ter, né, no Congresso. E até respondendo aqui a Guta, eu concorro provavelmente a deputado estadual, né? É para isso que eu tenho montado, porque eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Marcel Van Hatten, né? A gente está desde a URGS 2009, Denis, fazendo campanha junto, velho. Tem uma história junto aí. Não, é bonito, Ele... cara. E assim, um beijão pro Alex também. Cara, veja, merece, cara. Merece pelo trabalho que faz. Douglas, eu vou te falar uma coisa. O Aristóteles, eu não poderia sair dessa live sem falar dos gregos, né? O Aristóteles, ele diz que a ética, ela se constrói pelo exercício da habituação. O que significa dizer, não adianta eu ficar te dando aula de ética, porque se a aula de ética resolvesse o problema, eu daria aula de ética dentro do parlamento e todo mundo sairia ético de lá. Beleza? Então, não é uma questão de conhecimento teórico. A postura ética, ela se dá quando a coisa está na sua frente, por meio do hábito. Então, assim, é o cara abrir o dinheiro, a mala de dinheiro na sua frente e falar assim, se você der um voto silencioso lá por esse modelo aí de falsa privatização da Eletrobras, você tem essa malinha de dinheiro aqui, ó, você passa lá no hotel, ninguém vai ver, ninguém vai filmar. É nessa hora que você percebe quem está no jogo e quem não está no jogo. Então, cara, quando eu vejo, e quando eu comecei, quando os meninos começaram a entrar em contato comigo, falando com o deputado, não sei o que, cara, vem, você tem que vir, e não sei o que, e eu amadurecendo essa ideia. Aí eu tava até conversando com a Bárbara, falei, cara, é muito interessante isso. O cara, ele tem direito à verba de gabinete, ele tem direito à verba de paletó, ele tem direito a penduricalho disso, ele tem direito, ou seja, ele não faria nada ilegal. Ele tem direito a fundo eleitoral. Então, quando eu vejo um cara como você, jovem, como o Van Hatten, os caras jovens, engajados, falam assim, velho, a gente teria dinheiro de pegar uma puta grana para ir pra estrada, para fazer post, patrocinar post, mas não. A gente vai fazer isso com dinheiro privado de quem acredita na nossa causa. Velho, só isso. Para quem tá de fora, parece só um discursinho de propaganda. Ah, os caras, não sei o quê. Mas sair, como o Van Hatten fez, vocês fizeram, sair vendendo livro do Van Hatten para pagar a diária do próximo hotel. Você entende? Fala assim, porra, um cara desse poderia estar numa empresa privada, fazendo a vida dele, né, tocando a vida e tal. Os meninos citaram aqui o Gilson. Cara, o Gilson é um empresário lá em Pomerode. Para estar cuidando da família dele. O cara fica aqui a semana inteira longe dos filhos. Né? O mesmo o Ganini, o Poit, os nossos amigos todos. Adriana, engajamento, abrir mão de coisas que não seriam ilegais, só não são morais. É aí que você consegue entender que a coisa pode caminhar de forma diversa. E isso causa, meu irmão, constrangimento nos outros. Constrangimento. Tem um vereador, ô cachorrada, tem um vereador do Novo, que é de Uberaba, Caio, um amigo meu. Outro dia ele postou um vídeo, falou assim, olha o que eu enfrento. Uma vereadora falando assim, o vereador tá expondo a gente. Porque ele faz post mostrando quanto de dinheiro ele não usou, quanto de dinheiro ele devolveu. Isso está nos expondo.
Veja a coisa como funciona. É o poste urinando no cachorro. Então, o cara que faz isso está constrangendo os colegas, pois que morram de constrangimento. É isso aí, porque dá para a gente construir uma via, né, em que isso não é necessário. E tem uma questão também deles de como é que manter, como que tu vai fazer para fazer com que se torne perene esse movimento liberal. Se depender de verba estatal única e exclusivamente, ou se depender de um ou outro financiador única e exclusivamente, sem que se distribua, né, com pequenas contribuições, mas muitas, né, de pessoas físicas, a gente não garante a sustentabilidade de nenhuma corrente político-partidária, né, porque vai ficar dependendo de coisas concentradas, né? Então, lá na frente fica muito mais fácil trair também, né, aqueles valores por puramente o controle. E aí, se, por exemplo, a gente fosse depender de verba de fundo partidário agora, né, fundo eleitoral, o presidente do partido resolve mudar os rumos da coisa toda, com o poder centralizado que tem os gestores de partido, etc., é muito fácil perder qualquer instituição liberal no meio disso. Então, acho que é mais até do que o símbolo, do que o exemplo que arrasta deles. Acho que isso é 50% importante. Talvez outros 50% importante é formar uma base, algumas instituições políticas, né, não precisa ser só uma, quanto mais melhor, que permitam que pessoas a utilizem, né, para massificar as ideias, transformar isso em voto, poder político no parlamento, para a gente mudar e reduzir o poder dos políticos, né? E diminuir cara, o e depois que a gente nunca vai poder descansar, tá? Então, deixando isso muito claro, quem conhece minimamente a história sabe que não existe uma liberdade conquistada que não esteja sempre ameaçada, fortemente ameaçada. Então, não existe um momento de descanso, mas a criação de uma cultura que, se não facilite muito mais o nosso trabalho, pelo menos que otimize o nosso trabalho, para que a gente não dependa mais de uma meia dúzia de caras engajados, mas que a própria estrutura meio que se retroalimente tanto quanto possível. Então, é isso, é ir para dentro, não tem muito o que fazer. Realmente, insistir na qualificação intelectual de quem participa do movimento, especialmente aqueles que estão mais à frente, para que não defendam bobagens. Errar, meu irmão, é da vida, é do jogo, não tem problema. Mas para que isso não se torne algo costumeiro e aceitável dentro do meio. Então tá aí o Rachevski, que todo dia tá lá escrevendo textão. Isso não é liberal, vocês são um bando de sossa, e não sei o quê. Eu faço isso de cá, você faz isso daí. Então a gente vai retroalimentando uma visão mais bem condicionada da coisa. Mas, cara, de novo, eu acho que a gente está indo por um ótimo caminho. Ao contrário do que muitos estão pensando, eu acho que nas próximas eleições a gente vai aumentar esse quadro localmente e em Brasília. E, meu irmão, é daí para cima. Ninguém segura mais, não. Vão ter que suportar. Na hora que tiver aquela galerinha estatizante lá conversando, vão ter que ouvir sobre Bastiat, Hayek, Rand, vão ter que ouvir como é importante o egoísmo racional, o quanto o indivíduo é importante, o quanto o indivíduo auto-interesse. Vão ter que ouvir, vão ter que ouvir. E sabe o que é melhor? Eles não têm como contra-argumentar. Eu já cansei de ver isso. Em alguns debates, assim, deputado, a gente tem que ir por essa linha aqui. O cara, tá todo mundo vomitando aquela bobajada, vem um deputado nosso e fala assim, ó, aqui, as evidências são essas. O que vem em seguinte já vem desarmado. Ele não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Se eu falo que essa parede é branca, você vai falar o quê? Que ela é marrom? Ela é branca, velho. Tem jeito. O problema da esquerda não é eles ganharem o debate, porque para mim eles quase sempre perdem quando existem pessoas racionais. É não ficar falando sozinho. A gente deixou por muitos anos deles, na minha opinião, aqui. E é ruim porque fica meio terceirizando a culpa para quem já estava antes, mas eu acho que é isso mesmo. Muito tempo eles falaram sozinhos, porque à medida que algumas pessoas começaram a falar, e aí depende, né, de ter livro, como você falou, uma internet que vocaliza algo que as redações proibiam de se publicar, depende de tirar isso do ostracismo ou da espiral do silêncio, né, coisa que nós fizemos pelos nossos meios, né, para tornar isso um lugar comum, porque devia ser lugar comum o liberalismo.
É isso que é o problema, né? Então estarmos no debate Outro dia no evento lá no... Pô, fecharam o Hotel Maxud, foi lá no evento, um evento lá do Maxud, um evento do Students for Liberty, que os meninos me perguntaram assim, professor, quando é que o senhor se tornou liberal? Eu falei, cara, essa não é a pergunta é, quando é que alguém deixou de ser liberal? Porque defender a liberdade individual, defender o indivíduo, é um pressuposto fundamental da condição natural do sujeito. Então, é um processo político-educacional que vai suprimindo uma dimensão natural do indivíduo. Então, não é quando é que eu me tornei liberal? Todos nós nascemos assim. Nós gostamos da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa propriedade privada. Em algum momento, alguém começou a negociar com essas coisas. E foi quem começou a negociar com essas coisas que implantou uma pauta que contraria a condição humana, mas que dá poder a grupos. Então, quando a gente recuperar isso, e nós vamos recuperar isso, agora sim, a César o que é de César. As gerações anteriores falharam conosco. As gerações anteriores falharam conosco, deixaram os caras tomarem conta. Eu me lembro que na época da minha universidade, que eu fazia graduação, os caras falavam de Fernando Henrique Cardoso, falavam a direita. Os liberais, Fernando Henrique Cardoso e não sei o quê, velho. Para mim, Fernando Henrique Cardoso só falta uma foice e um martelo. Então, a gente vai trazendo a régua, e vai mudando essa mentalidade. Perfeito. Denis, estamos aí quase uma hora aí, batendo um bom papo gostoso. Acho que a gente vai falar mais vezes por aqui, outros meses também. E bora lá então. Para você, que a vitória merecida venha. Pessoal do Sul, sabe que a gente está junto aí. Nós temos em você um candidato extraordinário. Toca firme as pautas aí, não precisa de mim. E eu, cara, eu tô aqui num processo, numa instância de decisão, com a Bárbara me empurrando, você tem que ir mesmo e tal. Isso é fundamental, cara. Fundamental. Dentro de casa, se não vai, é coisa... fundamental, cara. Mas tudo bem, vamos para cima. Show, cara, show. O pessoal que é meu seguidor, segue o Denis aí. O pessoal que é seguidor do Denis pode me seguir aí também pra gente seguir batendo esse papo aí. Denis, brigadão mesmo, do fundo do coração, mais uma vez. E agora é pra cima mesmo, cara. Bora convencer cada vez mais gente. Deixa eu falar uma última coisa, cara. Uma última coisa realmente. Às vezes a pessoa fala assim, não sei como ajudar, às vezes não quero colocar dinheiro em campanha nem nada. Velho, mas um clique que você tá lá assim, ó, curti esse post, coloquei esse post. Ó o Paulo, Deus ali, beijão, meu velho. O Vitor, eu repliquei esse negócio em algum lugar, num grupo de WhatsApp, isso daí ajuda pra caramba, já ajuda muito. Então, assim, seguir a pessoa, reverberar as ideias, isso é demais. Legal. Show! Denis, manda um abraço aí pra Bárbara aí, abraço nos gatos. Beijo nas meninas aí também. Show! Até! A gente se fala em Brasília amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite, todo mundo. Até mais. Tá.